Pessoal, então vamos para a última operação que a gente vai trabalhar com os polinômios, que é a divisão, tá? Só que nessa divisão a gente só vai trabalhar a divisão de polinômios por monômios. E o que vocês devem lembrar? Que divisão é a operação inversa da multiplicação, então tudo que a gente fazia antes na multiplicação, a gente vai fazer o inverso agora na divisão, tá? Então, a gente divide, para a gente fazer a divisão de todo esse polinômio por esse monômio, os números a gente divide normal. 9 pelo 3, o 21 pelo 3, a divisão dos números é igual. Porém, quando a gente tiver as letras, o que a gente vai fazer? Conserva. Na verdade, é o inverso do que a gente fazia na multiplicação, né? Se antes na multiplicação a gente somava os expoentes, agora na divisão a gente vai diminuir os expoentes, tá? Claro, isso para letras iguais, tá bom? Então, vamos lá. Então, olha só o primeiro. 9x ao quadrado, ou melhor, 9x na quinta, dividido por 3x ao cubo. Então, isso aqui vai ficar, ó, 9 dividido por 3 dá 3, x na quinta dividido por x ao cubo, isso aqui vai dar x ao quadrado. Lembra que diminui os expoentes, né? 5 menos 3, 2. Daí, 21 dividido por 3 dá 7. Sinais a gente também cuida, o mais dividido por mais dá mais, tá? X na quarta dividido por x ao cubo dá x na 1. E vocês sabem que esse 1 ele não precisa aparecer, então basta a gente deixar só o x, não precisa. Daí, menos 12 dividido por 3 fica menos 4. E x ao cubo dividido por x ao cubo, olha só, x ao cubo dividido por x ao cubo. O que a gente tem que fazer com os expoentes? Diminuir. Então, 3 menos 3 dá 0. E o que acontece? Toda vez que a gente tem expoente zero, isso aqui é a mesma coisa que 1 inteiro. Então, toda vez que isso acontecer, que o expoente da letra der 0, a gente vai simplesmente tirar a letra do número, ela não vai aparecer, porque isso é a mesma coisa que 1. É como se eu fosse colocar aqui, ó, 4 vezes o 1. E daí vocês sabem que não precisa aparecer, porque 4 vezes 1 é 4, então simplesmente nesse caso aqui a letra não aparece, tá? Lembrando que ela não vai aparecer aqui quando o expoente for 0, tá? Daí a gente não coloca a letra no resultado, certo? Olha o segundo exemplo, tá? Ó, 40 dividido por menos 10 dá menos 4. X ao cubo dividido por x, não aparece expoente, mas a gente sabe que é 1. Então, x ao cubo dividido por x, 2. 3 menos 1 é 2. Então, fica x ao quadrado. Y ao quadrado dividido por y, 2 menos 1 é 1. Então, basta eu colocar o y. O expoente 1 ele não aparece, né? Daí, menos 5 dividido por menos 10. Menos dividido por menos fica mais. E 5 dividido por 10, isso aqui é a mesma coisa que escrever 5 décimos, né? 5 dividido por 10 a gente pode escrever assim. Isso aqui, duas opções. Se vocês quiserem escrever, deixar em fração, que eu prefiro, eu sempre acho mais fácil, 5 décimos simplificado é a mesma coisa que 1 meio. Eu acho mais fácil sempre assim, porque pode acontecer de o número decimal dar um número infinito, tá? Mas quem prefere deixar em número decimal, 5 dividido por 10 é a mesma coisa que 0,5, tá? Eu prefiro fração. Eu prefiro que vocês coloquem, mas tanto faz, tá? Então, aqui, ó, menos 5 dividido por 10, então ficou 5 décimos, e 5 décimos é a mesma coisa que 1 meio. 1 meio o quê? X ao quadrado dividido por x, 2 menos 1 é 1, então fica só x. Y ao cubo dividido por y, 3 menos 1 é 2, então fica y ao quadrado, tá? Aí termina por aí, não tem... Se der para juntar termo semelhante, junta, senão não. Mas na maioria das vezes não vai precisar, porque senão aqui no início, ó, nesses polinômios iniciais aqui já deveria ter termos semelhantes,
tá? Então, normalmente não acontece. E o último exemplo, 12 dividido por 4, 3. A na quarta dividido por A fica A na 3, porque diminui os expoentes, né? 4 menos 1 é o 3. B ao quadrado dividido por B, 2 menos o 1, que não aparece, é 1. Então, fica só o B. Daí, menos 28 dividido por 4, menos 7. A ao quadrado dividido por A, 2 menos 1 é 1, então fica só A. B ao quadrado dividido por B, 2 menos 1, 1 também, só o B. Mais, ó, 4 dividido por 4 é 1. Como a gente tem as outras letras para colocar ainda, o 1 na frente da letra não aparece, então eu não preciso colocar. Eu só vou colocar esse 1 quando todo termo aqui, ó, dividido por todo termo, vai ficar 1 só. Quando forem iguais, todo termo, o termo que está sendo dividido aqui, ó, só os termos forem iguais, daí a gente coloca só 1 como resultado. Mas se for na frente de uma letra, esse 1 não precisa aparecer, tá? Então, ó, 4 dividido por 4 dá 1. A dividido por A, lembra? Diminui o expoente 1 menos 1, que dá 0. E toda vez que o expoente for 0 na letra, ela não aparece, então eu também não preciso colocar. Na verdade, a única coisa que aparece aqui é B ao cubo dividido por B. 3 menos 1, 2. Então, aqui só vai ficar B ao quadrado. E daí termina assim, certo, pessoal?